Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje temos mais um vídeo de quadrinhos. As franquias de terror estão começando a acabar aqui. Eu acho que sobraram só algumas coisas que acho meio impossível de falar, tipo Alien e Predador, que tem tantos e tantos quadrinhos, que assim, acho que tem até mais do que o do Evil Dead, que eu já demorei 3 vídeos pra falar aqui. E também sobraram franquias que tem poucos quadrinhos, que tem só 1 ou 2 perdidos ali. A última que sobrou, que eu acho que tem material suficiente pra ter um vídeo próprio aqui, é o Chuck, o Brinquedo Assassino. Acho que o Chuck dispensa apresentações, o primeiro filme saiu em 1989, e ele criou esse ícone do terror e da cultura pop, é o boneco assassino mais famoso de todos os tempos. A franquia acabou tendo 7 filmes, mais o remake estúpido, e também uma série de TV que eu não assisti ainda. Então é aquele típico caso de vídeo que vocês aí nos comentários viram e falam: por favor, façam um vídeo sobre a série de Chuck. E eu respondo: a série de quadrinhos do Chuck? É pra já, tá aqui agora. Porque, é claro, o Chuck ficou tão famoso nos anos 90 que é óbvio que ele tem todo tipo de mídia feita sobre ele. O que inclui alguns quadrinhos que, pra falar a verdade, nem foram tantos assim. Foram 3 quadrinhos nos anos 90, sendo que desses 3, 2 foram adaptações dos filmes, e 2 nos anos 2000, sendo que um deles é um crossover, então nem é totalmente do Chuck. Então, no geral, eu acho que eu nem vou ter tanta coisa assim pra falar desses quadrinhos, né? Mas sei lá, vamos ver o que acontece. Antes de entrar nesses quadrinhos, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já leram alguns desses, o que vocês acham desses quadrinhos. Deixem outras recomendações de franquias pra gente falar aqui no canal, inclusive de quadrinhos de terror. Algum quadrinho inspirado em alguma franquia famosa que eu não falei aqui ainda, alguma coisa dessas. Comentem aí embaixo. Se pau, vou começar a fazer uns vídeos compilando quadrinhos de franquias diferentes, porque acho que é o que dá pra fazer agora. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, e também apoia a gente, o que é muito importante pra manter o canal rodando aí. E também vou liberar o aviso de spoilers pros quadrinhos e pros filmes do Chuck também, né? Porque muitos desses quadrinhos seguem a história dos filmes, mas acho que a essa altura tudo já passou da validade já, então tá valendo. O primeiro desses quadrinhos lançou em 1991 e foi uma adaptação direta do filme do Brinquedo Assassino 2, que saiu um ano antes. Esses foram lançados por uma editora chamada Innovation, que eu acho que já falei dela aqui no canal, talvez não por nome, não lembro agora, mas ela faz alguns dos quadrinhos do Hora do Pesadelo lá da época também. Isso é muito típico de quadrinhos dos anos 90 de franquia, é uma adaptação direta dividida em 3 volumes que conta quase exatamente tudo o que aconteceu nos filmes. Geralmente esses quadrinhos parecem só uma versão mais corrida e incompreensível dos filmes, mas o Brinquedo Assassino 2 eu acho ele até bem feito pro que ele é. E isso tem motivo, ele tem um diferencial, porque nos textos de introdução que tem em cada um dos volumes a gente pega um pouco do contexto de onde surgiu esse quadrinho. O que aconteceu foi que antes do filme 2 lançar nos cinemas, no final de 1990, o escritor Andy Mangels entrou em contato com a editora com essa ideia, o cara dono da editora gostou, eles entraram em contato com o Don Mancini e os demais produtores, diretores lá do filme 2. A ideia da adaptação foi aprovada e eles começaram a trabalhar nesse quadrinho antes mesmo do filme sair. Então eles estavam fazendo tudo baseado no roteiro original do filme, em umas stills de produção, né, as fotos de making off, e num corte inicial bruto que foi exibido pro roteirista e pro desenhista desse quadrinho. Também tem outro texto no segundo volume que o escritor fala sobre as dificuldades de fazer uma adaptação dessas, que você tem que pegar um roteiro de 180 páginas e reduzir para 70 e poucas páginas, então acaba perdendo muita coisa, condensando muita cena ali. E eu acho que eles colocarem tudo isso na introdução do quadrinho é de uma autoconsciência que faz sentido. Eles mostram ali o porquê que esse quadrinho deles é diferente. E acho que foi um bom trabalho de adaptação porque ele não parece que ele perdeu tanta coisa do filme assim. E assim, é a mesma história do filme, né? Começa com o boneco Chuck sendo reconstruído na fábrica, pros executivos provarem pro público que não tem nada de errado com o boneco. E aí o Andy, o protagonista do primeiro filme, é adotado e os pais adotivos dele são meio cretinos, eu acho, porque eles adotam uma criança que eles sabem que é traumatizada e ficam bolados quando ela tá traumatizada na casa deles, igual acontece no filme. O Chuck consegue pegar o endereço do Andy, vai atrás dele pra tentar transferir o corpo, ele substitui um boneco good guy que já tá na casa, que se chama Tommy, e tem alguns momentos que são bons no filme que são replicados nos quadrinhos, alguns funcionam mais, tipo uma cena que a gente vê todo num ponto de vista de alguém baixinho com uma faca andando na cozinha, é pra gente achar que é o Chuck, mas na real é o Andy, então uma boa subversão, isso foi bem traduzido pro quadrinho, mas outras acabam perdendo o timing. Um dos momentos mais engraçados que eu acho do filme é o Chuck tendo que replicar a frase do boneco que ele destruiu e aquele um momento de hesitação que ele tem pra lembrar o nome do boneco que ele quebrou. E o quadrinho tenta fazer isso colocando umas reticências ali, mas só não tem o mesmo timing que teria na mídia filmada, né?
Então o resto é quase tudo igual, tem todas as mesmas mortes do filme, o diferencial é que elas têm muito mais gore no quadrinho, então isso é um pouquinho mais legal também. E o final todo da luta com o Chuck na fábrica, tudo acontece exatamente igual. Tem algumas poucas diferenças em questão de estilo, do tipo, a história do Andy é explicada através de uma narração que aparece escrita no quadrinho como se fosse um diário ou um relatório feito pela moça do orfanato, que é aquela personagem interpretada pela Grace Zabriskie do Twin Peaks no filme. E tem algumas cenas que foram tiradas do roteiro original que acabaram não estando no filme. Tipo o Chuck andando pela casa de madrugada e quase topando com a Kyle, a irmã adolescente do Andy, que tá escondida dos pais ouvindo música e na sala da casa até os pais mandarem ela voltar pro quarto. Uma cena meio irrelevante, né? Mas acho que os caras viraram e falaram: ah, não foi cortada do filme, vamos colocar no quadrinho pra ter alguma coisa diferente, né? No começo também, quando o executivo da empresa coloca o Chuck no carro, ele bate a porta na mão dele e a mão do Chuck começa a sangrar. Eu não lembro se isso tá no filme ou não, mas isso me chamou a atenção no quadrinho, que eu achei legal. O maior diferencial que esse quadrinho tem, que aí já quebra com o filme mesmo, é que ele termina com o Chuck se revivendo na fábrica a partir do olho do boneco que é colocado em outro boneco. Isso aconteceu porque, conforme esse quadrinho foi lançando, ele aparentemente fez algum sucesso. Então, antes mesmo desse quadrinho acabar, já estava sendo anunciado um novo quadrinho do Chuck que se chamava Child's Play, né, Brinquedo Assassino, a série. Olha só, não é a série do Chuck, mas é uma série. E para eles possibilitarem do Chuck voltar nesse quadrinho, eles tinham que fazer um final que fosse mais uma deixa para continuação do que aconteceu no filme 2. Esse quadrinho é feito em um estilo de desenho bem anos 90, que eu acho ok no geral, mas teve uma coisa que me incomodou muito, e isso eu acho que é um problema de levar o Brinquedo Assassino e o Chuck pros quadrinhos no geral. Quando você tem uma parada live action, você tem o ator interagindo com um animatrônico do Chuck, obviamente é um boneco ali, e isso funciona pro filme, né? Como no quadrinho é tudo desenhado, você não tem como distinguir o plástico da pele, não dá pra diferenciar muito a artificialidade dele, então ele só parece um cara muito baixinho assassino, tá ligado? Ele é muito mais expressivo nos quadrinhos, porque eles podem desenhar a cara dele fazendo a expressão que eles quiserem ali, mas eu acho que isso acaba tirando um pouco da questão de boneco do personagem, né? E isso é um problema mais ou menos recorrente por todos esses quadrinhos. Outra coisa que eu achei ótima aqui é que tem uma cena que o Chuck avacalha o dever de casa do Andy, ele já faz isso no filme mesmo, mas aqui a gente tem um quadro que a gente vê o teste de matemática do Andy, que ele gabaritou a tabuada dele, o moleque manda muito, e a pessoa que tá atrás, o teste atrás, ele não faz sentido nenhum, porque a criança errou as duas primeiras tabuadas, que são as mais fáceis, mas daí pra frente ela acertou tudo. Qual o sentido disso? Mas de longe a parada mais bizarra desse quadrinho não é nem o quadrinho em si, mas sim as propagandas que tinham nele. Uma delas é um bagulho de você ligar pro Chuck. Eles davam um número e você podia ligar pro Chuck e ouvir a voz dele falando contigo, falando pra jogar algum jogo, alguma coisa. Pelo que eu pesquisei depois, isso tudo foi um promocional pro segundo filme, não pro quadrinho do Chuck, o que pra mim faz muito mais sentido, né? Eu não acho que o quadrinho ia ter essa verba. Se eu tivesse nos Estados Unidos podendo fazer uma ligação sem ser internacional e eu não tivesse pavor de falar no telefone com os outros, eu ligaria aqui nesse vídeo pra fazer, mas infelizmente isso não vai rolar. Até porque essa linha já deve ter sido desativada há muito tempo, né? Mas o que eu achei mais interessante foi a ação promocional do próprio quadrinho, que foi um concurso cultural, ou na verdade mais um sorteio, e tinha 3 prêmios, que eu vou ler aqui pra vocês agora pra gente analisar esses prêmios. O primeiro lugar recebe o prêmio de estrelar no quadrinho o Brinquedo Assassino 5, que é só para um personagem de 16 a 21 anos, que você sabe que eles vão te matar, né? Porque você colocou esse limite de idade. Além de ganhar um boneco Chuck, que foi um próprio usado no filme. E os quadrinhos do filme do Chuck autografado pelos cineastas. Ok, prêmio peculiar, mas bom. O segundo lugar recebe um roteiro de Brinquedo Assassino 2 autografado pelos cineastas, um quadrinho do Brinquedo Assassino 2 autografado pelos cineastas, e também um boneco Chuck dentro de uma caixa que foi um próprio usado no filme. Diga-se de passagem, eu acho um prêmio bem melhor do que o primeiro lugar, né? Porque eu prefiro ter o roteiro autografado na minha mão em casa do que os caras colocarem minha cara num quadrinho. Mas de meme mesmo foi o terceiro lugar. O terceiro lugar ganha uma caixa vazia do boneco Good Guy, um próprio usado no filme, autografada. Os caras fizeram uma promoção que tu ganha uma caixa vazia, brother. Isso só vai servir pra ocupar espaço e pra porra nenhuma. O que custava os malucos só darem um terceiro boneco pro terceiro lugar, tá ligado? Mas ok, no terceiro volume eles anunciam esse concurso cultural e também anunciam o próximo quadrinho, que é o Brinquedo Assassino, a série. Também lançado pela Innovation, ele durou 5 volumes e ele começou uma história original, que seguia vários personagens do primeiro e do segundo filme, que acho que eles já sabiam que não seriam reaproveitados no filme 3. Então a história aqui, ao invés de mostrar o Chuck indo atrás do Andy mais uma vez, mostra ele indo atrás da mãe dele. A primeira imagem desse quadrinho, a primeira contracapa, sei lá, mostra o Chuck em um chão cheio de sangue e cheio de itens referentes a outros personagens clássicos do terror. Um jeito de mostrar ali que o Chuck é o maioral, e nos anos 90 eu acho que de fato
ele era, porque todas as outras franquias estavam bem caídas. E uma coisa que eu achei interessante é que no meio de tudo isso tem ali uma esfera do Fantasme. E eu acho que isso é o mais próximo que a gente vai chegar de ter um quadrinho do Fantasme em algum momento. Então, legal, né? O começo desse quadrinho vai de onde o último parou, que é onde o filme 2 parou, né? Que é o Chuck que foi destruído na fábrica do Playpals. E aí ele é reconstruído. Aí ele sai da fábrica e um cara doidão qualquer dá uma carona pra ele e fala: "Caraca, maluco, tu é um boneco que anda igual os Puppet Master." Com a referência Fantasma e a Puppet Master tão perto um do outro, eu não descarto a possibilidade de eu mesmo ter voltado no tempo e escrito esse negócio. Mas aí esse cara é um fã de terror, que ele foi caracterizado desse jeito, né? E o Chuck começa a trocar uma ideia com o cara, e eles ficam mais ou menos amigos. Mais ou menos porque você sabe que o Chuck não vai ficar amigo de ninguém por muito tempo. Mas o cara não sabe disso, e aí ele chama outros amigos dele, e todo mundo se reúne na casa do cara pra tentar fazer um ritual voodoo pra fazer o Charles Lee Ray escapar do corpo do boneco e voltar pro próprio corpo. E aí eu só me pergunto, por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que o Charles Lee Ray é um assassino, né? E aí a gente tem esse grupo, né? Que é o Ozzy Osbourne com desconto, a gostosa, sempre tem que ter uma nos quadrinhos, o gordinho e o amigo punk que corta o próprio braço e lambe o sangue casualmente na casa da galera. E certamente é uma pessoa que existe de verdade. Eles fazem um ritual pra falar com o Doutor Morte, que, se vocês vão lembrar do primeiro filme, é o cara que ensinou voodoo pro Chuck, que ele mata lá com o boneco. Boneco voodoo, né? Porque o Chuck é um boneco também. Eles começam a falar um cântico no ritual que, se você já leu qualquer Doutora Quest da vida, você na hora vai sacar que é coisa escrita de trás pra frente. E basicamente é uma piadinha deles falando: ó, se você sacou que isso daqui é a gente falando contigo de trás pra frente, você é um leitor bem esperto, hein? Quebrando a quarta parede ali. Mas aí o fantasma do Dr. Morte realmente aparece nesse ritual, e ele aparece só pra falar o óbvio, que é: vocês são malucos, vocês estão tentando reviver o Chuck, que furada, galera, ele vai matar vocês. E aí o Chuck começa a matar geral sem cerimônia nenhuma. Ele mata o gordinho no banheiro na cena que é uma homenagem à Psicose. Ele enche o cara que tava cortando o próprio braço e lambendo sangue de faca. E aí os personagens todos eles são muito burros, porque a Mina e o Ozzy Osbourne lá que sobraram, eles encontram os amigos mortos, e a Mina começa a falar: sai de perto de mim, só podem duas pessoas ter matado nossos amigos, ou foi você, ou foi o boneco, eu não sei em quem confiar. Eu tô tipo, o boneco que tem a alma de um serial killer, que vocês sabem que é um serial killer que confessou pra vocês que matou um monte de gente não tem nem 5 minutos atrás? Você tá se ouvindo, mulher? O Chuck então ataca essa garota com uma luva do Fred que ele tirou do cu dele, que não foi apresentada antes, e ela aparentemente só cai no chão, bate cabeça e morre de um jeito bem sem graça. E o Chuck vai embora e deixa o Ozzy Osbourne sozinho em casa com 3 cadáveres, falando: a galera vai assumir que foi você que matou, porque todo mundo tem preconceito com fã de terror, acha que todo mundo é psicopata mesmo, então tô pouco me fudendo. O que beleza, o escritor tentou fazer esse comentário ali sobre o preconceito com fã de terror, mas ao mesmo tempo meio difícil defender o cara que tá com 3 corpos mortos na casa dele e ele tá colocando a mão na faca que foi cometido os assassinatos, né? Então acho que assim, se ele fosse fã de comédia romântica, de K-pop, de qualquer outra coisa, ele estaria lascado do mesmo jeito. O que acontece depois disso é que a mãe do Andy, uma das protagonistas do primeiro filme, volta pra jogada. No quadrinho da adaptação do segundo filme, falam que ela foi internada em um tipo de sanatório, e a gente segue a história daí. Ela tá sendo atendida por esse cara chamado Dr. Curry. É um personagem novo que é um parapsicólogo, ele estuda fenômenos paranormais e ele é a única pessoa que acredita na história de boneco assassino da Karen. E ele já chega metendo uma referência ali falando: que numa cidade chamada Springwood, em Ohio, tem uma galera que acredita que um homem mata os outros nos sonhos. Existem vários fenômenos inexplicados. Então assim, eu acho que esses quadrinhos acabam funcionando também porque fica claro que o roteirista aqui é fã de terror, né? Ele coloca sempre essas referenciazinhas. Inclusive o próprio personagem, o Dr. Curry, é uma referência ao Tim Curry, o ator do Rocky Horror Picture Show, e a referência fica explícita pra gente quando algum personagem fala que ele é a cara do Frankenfurter. Os dois estão tentando trazer o detetive Chris Sarandon lá do filme 1 de volta, porque o que aconteceu é que ele e o parceiro dele, os dois foram convencidos de que o boneco era um assassino de verdade quando eles viram ele no final do filme, né? Mas eles mentiram nos documentos oficiais pra não ficarem saindo de maluco. Eu tive uma dificuldade muito grande em diferenciar o Dr. Curry do detetive Chris Sarandon aqui, porque os dois são desenhados quase exatamente igual, mas isso acaba não fazendo tanta diferença porque o quadrinho só caga na cabeça do policial Chris Sarandon porque o Chuck chega bem rápido e mata ele no tiro. Quem acaba sendo mais relevante é esse outro personagem, chamado Jack Santos, que era o parceiro dele no filme, era um personagem secundário lá. Nos quadrinhos a vida dele é mais explorada, mostra que ele é um homem gay, casado,
Eu achei curioso, porque a temática de gênero como um todo vai ficando bem forte na franquia Chuck com o passar dos filmes, né? Mas no filme 2 ela ainda não estava presente, ela veio antes nos quadrinhos do que nos filmes. E eu achei curioso que isso veio nos filmes porque o roteirista, o Don Mancini, é abertamente gay, e quando ele começou a dirigir, isso começou a ser uma parte maior dos filmes, e acontece que o Andy Mangels, que é o cara que teve a ideia de adaptar os filmes para os quadrinhos, também é um homem abertamente gay, e ele é um cara muito ativista, assim, de representatividade gay nos quadrinhos. Ele sempre coloca personagens relevantes gays nas histórias dele. A trama da Karen no sanatório é meio genérica, o Chuck chega lá, mata uma galera, faz ela parecer a culpada, mas o Dr. Curry ajuda ela a fugir. Eles se encontram eventualmente com o Jack Santos e os três têm que lutar contra o Chuck. Uma parada espertinha aqui é que o Chuck ataca o personagem do Jack falando a frase que foi mal Jack, mas o Chuck está de volta, que foi a frase do pôster do filme 2, quando o Chuck tá cortando o Jack in the Box. E eventualmente a Karen enche o Chuck de bala e ele cai no meio do mar. E isso meio que só acaba essa história ali, não tem muita conclusão pra personagem da Karen, mas a gente pode supor que ela só foi presa de novo, né? A gente continua acompanhando o personagem do Chuck então, que ele acorda numa praia, ele é atropelado e vai parar em uma loja de brinquedos, uma outra fábrica lá chamada Toys for You, que talvez seja uma piada com o Toys R Us. A loja de brinquedos famosa, né? Quando ele tá lá, um livro de criança cai na cabeça dele e aí começa a acontecer uma parada muito surreal e esquisita. Porque o Chuck entra na história desse livro e aí rola uma parada meio Toy Story, que vários brinquedos, vários bonecos sentientes se juntam, fazem um julgamento pro Chuck e decidem que tem que matar ele, porque ele rompeu com a primeira diretriz de um brinquedo, que é não tentar matar a criança que é seu dono. Eu achei curioso o uso do termo primeira diretriz, porque é o que eles falam o tempo todo no Star Trek, né? A cláusula de não interferência deles. E é claro que isso faz sentido também com a história do escritor, porque o Andy Mangel é mais famoso, na real, por escrever livros de Star Trek, livros que venderam muito, assim, que foram um sucesso. Então eu acho que pode ter sido uma referência também. Mas o que acontece aqui então é uma grande presepada estilo Turma da Mônica, que aparece em vários bonecos com o nome levemente mudado, pra tentar atacar o Chuck. Então a gente tem dois bonecos que são paródia do Raggedy Ann, o boneco original da Annabelle, etc, etc, mas eu duvido que eles tinham pensado nisso, é só um boneco famoso dos Estados Unidos. Tem um ursinho de pelúcia vestido de Fred Krueger, tem uma moranguinho com desconto, tem as tartarugas ninja, que na verdade não são tartarugas, são cágados. Cada um deles ataca com um item de cozinha diferente e eles têm nomes de compositores de música clássica. É o Mozart, o Bach, o Tchaikovsky e o Handel. É muita presepada. Também tem um boneco bebê bolado que tem uma boca suja do cacete e o Chuck mata ele com o próprio alfinete que tinha na fralda. Eu acho que foi uma referência ao bebê boneco assassino da franquia do Demonic Toys. Quer dizer, o cara já fez referência ao Puppet Master, né? O que custa falar de outra franquia da Full Moon? Também tem uma Barbie e um Ken militares. A Barbie com uma bazuca que atira bomba, atira míssel, o verdadeiro Barbenheimer dos anos 90. E cara, se esse quadrinho fosse só rinha de boneco, o Chuck com uma faca matando essa galera toda, seria maravilhoso. Mas isso nem acontece muito, o Chuck não mata muita gente aqui. Ele só apanha na maior parte desse negócio até que ele tem que fugir desse livro, e aí no final ele consegue escapar e volta pro mundo real, e é como se nada daquilo tivesse acontecido de fato. A história é um grande filler, né? Tipo, não leva nada a lugar nenhum, mas pelo menos foi um bom shitpost. O que acontece então é que uma família encontra o Chuck na estrada e leva ele para um parque de diversão na Flórida. E nisso já é a última parte dessa história, que a gente tem o resultado do concurso cultural. E aí a gente vê dois personagens que são dois caras com um cabelão e uma barbinha, bem estilo anos 90, que se apresentam falando onde eles trabalham e onde eles compram os quadrinhos deles, que são os caras que venceram esse concurso e viraram personagens no quadrinho do Chuck. Um deles vê o Chuck correndo por aí e fala: olha, é aquele boneco assassino, e decide correr atrás dele. Eles acabam então passando por vários sets de filmagem diferentes, acho que uma coisa meio parque da Disney, sei lá. Eu sei que é muito bizarro e que o cara acaba sendo queimado vivo por um dragão, o que vem do nada. Essa parte do quadrinho é completamente incompreensível, eles só vão pulando de um cenário para outro cenário que não é nada relacionado e você não entende nada. Até que eventualmente eles estão numa ponte que do nada tem uma inundação, que a gente não sabe de onde vem, e o Chuck tá tentando pegar a criança que encontrou ele na estrada, mas aí um peixe-espada animatrônico aparece do nada, engole o Chuck e acaba o quadrinho. O que é uma morte bem peculiar pro Chuck, né? Do tipo, isso não foi estabelecido, isso só aconteceu. Esse último quadrinho foi uma zona completa. Só serviu pra colocar os dois marmanjos que ganharam um concurso. Um deles morreu para um dragão, não foi nem pro Chuck, e o outro não fez nada. Eu preferia ter ficado em segundo lugar e ganhado o roteiro. Depois disso, a Innovation lançou também o quadrinho adaptação do terceiro filme, em 92. E cara, eu não tenho nada pra falar dessa. É uma adaptação
extremamente fiel ao filme, tem todas as mesmas cenas, todas as mesmas mortes, todos os mesmos personagens, as mesmas frases de efeito. O do filme 2 que eu falei mais cedo, até que tinha algumas diferenças aqui, mas o do filme 3 não tem nada, cara, é só a mesma coisa. Ele não chega nem a ser incompreensível igual algumas do Massacre da Serra Elétrica ou do Sexta-feira 13. Ele é só sem graça. O que eu achei curioso é que ela já começa com um textão no começo do cara que é o produtor principal, né, dessa editora, falando uma coisa do tipo, esses quadrinhos do Chuck têm um público fiel, mas estão vendendo menos do que a gente tá achando. E talvez vocês aí não conheçam nossos outros títulos, a Innovation tem um monte de coisa, gente, olha aqui nossos quadrinhos, comprem por favor. E não é nenhuma surpresa que um ano depois que esse quadrinho do Chuck 3 saiu, esse maluco que era o dono da empresa só largou o barco, foi embora dela, e a editora faliu logo depois disso. Eu acho que eu falei disso também no vídeo do Hora do Pesadelo, né, porque teve um dos quadrinhos que eles estavam publicando que ficou só sem final. Não foi nem a única vez que isso aconteceu, né, acho que isso é uma parada bem recorrente com essas empresas de quadrinho que fazem quadrinhos de terror que ninguém lê. Pois bem, depois desse fiasco, a franquia do Chuck continuou no cinema, lançou Noiva de Chuck, que foi um sucesso, e também lançou O Filho de Chuck nos anos 2000, que foi mais esquisito lá, a galera não gostou tanto do filme, apesar de eu achar ele bem louco. E em 2007, a Devil's Due Publishing, uma editora que eu também já falei aqui nos vídeos do Army of Darkness, e que também fez alguns dos quadrinhos do Halloween, acho que foi a última franquia que eu falei de quadrinho aqui no canal, ela pegou alguns direitos do Chuck pra fazer quadrinhos, mas ela também fez pouca coisa. O primeiro que ela fez foi uma participação do Chuck no quadrinho famoso, talvez, de terror, que é o Hack and Slash. Hack and Slash apareceu aqui já no vídeo do Evil Dead Parte 3, que tem os crossovers. Eu acho que foi com o Evil Dead que teve o crossover. Mas a ideia da parada é essa mulher gótica gostosa e o parceiro dela, que é um cara zumbi brutamonte, que caçam assassinos slashers e sobrenaturais por aí. A história começa com essa personagem que é uma vilã de algum outro quadrinho da Hack and Slash, que é essa mina toda queimada, enrolada por farrapo e com máscara do fantasma da ópera na cara, e ela tá revivendo o Chuck ou matando o Chuck, não fica muito claro no começo. A questão é que ela é apresentada como a vilã dessa história e ela usa o ritual do Damballa de trocar de corpo para entrar no corpo do amigo brutamonte da Hack and Slash. Quando isso acontece e apresentam um vilão novo na trama, eu já suspeitei que isso fosse ser quase igual todos os versos que existem em quadrinhos ou filmes, né? Que a maior parte da história ia ser a menina Hack e o Chuck se juntando para lutar contra um inimigo em comum, e nas últimas 3 páginas ia ter algum versus de fato. E é exatamente isso que acontece. Então Chuck e menina Hack vão atrás dessa mina malvada que tá no corpo do garotão ali agora. Tem alguns momentos bem Chuck que eu achei engraçados, do tipo, quando a menina queimada passou pro corpo do garotão, o garotão passou pro corpo dela também. E ele agora tá em um estado constante de dor porque o corpo tá todo queimado. E o Chuck fala, eu sei uma magia voodoo que vai curar essa dor. E aí é só tipo um whisky e um Dorflex, tá ligado? E tem algumas outras ceninhas legais, tipo eles parando num posto de gasolina e o Chuck querendo muito matar a garota que tá lá atendendo nesse posto, mas menina Hack e o garotão no corpo da menina queimada impedem ele de fazer isso. E eventualmente eles vão atrás desse cara que é um mestre do voodoo, que é o irmão do Doutor Morte lá do primeiro filme do Chuck. Né? Quer dizer, por que não, né? Só vamos aceitar e vambora. Esse cara é um cafajeste, ele imobiliza a menina Hack e tenta estuprar ela, mas o Chuck salva ela, porque os dois agora estão trabalhando juntos e são amigos, mais ou menos. E eventualmente eles descobrem o covil da vilã, que ela sequestrou alguns amigos da menina Hack de outros quadrinhos, colocou todo mundo numa coisa meio Jogos Mortais 3, que cada um tá na sua própria armadilha mortal, e os personagens têm que passar em cada uma pra salvar os caras, mas eles conseguem salvar todo mundo, ninguém morre, e no final o Chuck faz a maldição voodoo pra trocar os dois de corpo, com uma certa facilidade, eu diria, e eles meio que só matam a menina final, a vilã, e sem cerimônia nenhuma. O Chuck até fala, agora eu vou entrar no corpo do garotão aqui, mas aí ele é impedido e acaba fugindo no formato de boneco dele mesmo. O que eu só fiquei me perguntando, ele só não podia ter feito o ritual de outro jeito pra passar ele pro corpo do garotão, passar a menina queimada de volta pro corpo dela e passar o garotão pro corpo dele de boneco? Mas eu acho que o Chuck não pensou nisso na hora, né? Finalmente, os dois lutam, menina Hack e Chuck caem na mão no meio do pântano, e quando parece que o Chuck tá ganhando, que ele vai matar ela, ele é comido por um crocodilo aleatório que aparece do nada. O que, cara, eu achei surreal. Chuck já não tem tantos quadrinhos assim, são 5 só. E desses 5, 2 terminam com o Chuck sendo comido por um animal aquático aleatório que aparece do nada. Quais são as chances, né? Tipo, que coisa bizarra. O último quadrinho do Chuck foi um lançado em 2007 também, depois do crossover com Hack and Slash. É uma história só do Chuck, chamada Chuck.
E essa eu acho bem zoada, porque é aquilo. A franquia do Chuck nos anos 2000 não virou um slasher sombrio e estúpido igual às outras. Ela seguiu no seu próprio caminho original ali, graças ao Don Mancini. Mas aí o cara que escreveu esse quadrinho saiu pra consertar esse acerto. Ele virou e falou, e se a gente só transformasse o Chuck em qualquer slasher? A história desse quadrinho começa com um grupo de jovens na beira de um lago, contando a história do Chuck em volta da fogueira. O que, brother, vocês erraram a franquia, né? Isso não é Sexta-feira 13. Mas aí o Chuck só aparece e mata todo mundo sem nenhum problema. As cenas de morte mesmo são meio ruins, assim. Os quadrinhos de Sexta-feira 13 eram todos a mesma coisa, mas pelo menos tinham mortes interessantes. Esse aqui não tem nem isso. Mas a história segue o noiva de Chuck aqui. Eles decidiram ignorar o filho. Ela se passa 10 anos depois daquele filme, e a primeira coisa que a gente acompanha é a aposentadoria do policial que termina o filme lá sendo atacado pelo feto do Chuck ou alguma coisa assim. E o Chuck vai atrás desse cara, encurrala ele na própria casa e fica páginas e páginas fazendo um monólogo sobre como esse cara era o arqui-inimigo dele. Eu só fiquei pensando, cara, calma, tipo, eu nem lembro quem é esse maluco, ele é um personagem tão irrelevante, sabe? Mas o Chuck ataca a casa dele, mata o policial e a esposa, com umas cenas do tipo o Chuck quebrando uma porta passando por ela, sabe? O que pra mim quebra completamente todo o sentido, toda a lógica dele ser um boneco. O Chuck nunca foi um assassino de força bruta nos filmes. É sempre o fator surpresa. Mas aqui não, ele tá quebrando porta na cabeçada de plástico dele, tá ligado? Foda-se. Depois que ele mata os policiais, quem vira protagonista da história é o casal que era o protagonista da noiva de Chuck. Eles têm um drama aqui que a garota nunca superou os acontecimentos, mas o namorado dela, marido, sei lá, já acha que é hora de deixar isso tudo pra trás. Mas é claro que não é, né? Porque o Chuck voltou. Mas a lógica do Chuck aqui é que se ele matar ela rápido, ele não vai aproveitar tanto. Então, primeiro, ele quer arruinar completamente a vida dela pra depois matar ela. Então ele captura o namorado dela, deixa ele preso numa cabana no meio do nada, pega várias amostras de DNA dele e vai deixando em várias cenas do crime aleatórias que ele faz pra o cara ficar culpado de serial killer. A parada é que ele se locomove muito rápido entre essa cabana no meio do nada, em todas as cenas do crime, em todos os lugares que ele tem que ir. De novo, parece que os caras só esquecem que ele é um boneco. O quadrinho nunca explica como ele vai de um lugar pro outro tão rápido. De vez em quando ele até aparece debaixo do carro de alguém, beleza. Mas é meio conveniente, né, que ele sempre arranja um carro que tá indo pro lugar exatamente onde ele quer, pra ele chegar sempre na hora que ele quer, pra deixar tudo bonitinho, organizado, eu não sei. Pra mim, o Chuck só tá teleportando nessa porra desse quadrinho, nada faz sentido. E aí o Chuck começa a matar as amigas da protagonista, que são apresentadas antes. A primeira delas é uma garota que mora numa mansão com uma piscina enorme, várias estátuas romanas espalhadas, e ela fica dançando sozinha enquanto escuta ABBA e Kiss e pratica os movimentos dela no trapézio de circo que ela tem ali. O que também certamente é uma pessoa que existe de verdade, né? O único momento que eu achei engraçado e que eu achei bem na vibe do Chuck mesmo é quando ele tá vendo essa garota se sacudindo no trapézio e ele começa a decidir como é que eu vou matar ela. E ele começa a pensar em vários jeitos e fica pensando, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Que droga, não tem mais nenhuma originalidade nesses negócios de slasher. Isso eu achei engraçado, acho que é o único momento que tem meio a vibe dos filmes, assim. Mas o que ele acaba decidindo fazer é tentando fazer tudo parecer um acidente, e aí ele corta a corda do trapézio e a mina só cai no chão e a cabeça dela explode em vários pedaços, porque, sei lá, aparentemente a cabeça dela era uma grande melancia. As outras duas amigas ele prende em uma garagem cheia de carro ligado e elas são envenenadas por monóxido de carbono e morrem, em uma cena bem sem graça. A protagonista então é presa pela polícia, enquanto 3 doidões aleatórios descobrem a cabana onde o namorado tá preso e acabam salvando ele, e o namorado vai pro hospital. E aí a parada começa a ficar muito zoada, porque o Chuck começa a andar no hospital, ele só sai fazendo um massacre. Ele mata 50 pessoas assim seguidas, como se ele fosse o Michael Myers. E isso tudo é só estúpido, sabe? Tipo, o cara é um boneco, ele tem limitações, ele tinha que ter essas limitações. Porra, ele tá tão bolado que ele não voltou pro corpo de humano dele? Pra quê? O maluco é um tanque de guerra de plástico. E aí ele começa a falar umas paradas do tipo, eu vou pegar vocês porque vocês foram os únicos que sobreviveram, ninguém mais sobreviveu ao Chuck. Eu só fiquei pensando, os caras que escreveram isso viram os filmes? Porque todo filme sobrevive alguém. E se já tava estúpido agora, piora, porque no final a protagonista tá sendo perseguida pelo Chuck na rua. Ela entra dentro de casa, o Chuck segue e nos 2 segundos que demora pro Chuck encontrar ela, ela mudou de roupa e agora ela tá vestida igual a Mila Jovovich em Resident Evil. E aí ela leva o Chuck pra um bunker que ela tem no porão, que é super protegido, que não foi estabelecido antes, só foi tirado do cu, um completo deus ex machina. Ela prende o Chuck em um forno que também saiu do nada e ele é incinerado. E aí a história acaba com ela finalmente matando o Chuck. Mas a fumaça com as cinzas do Chuck que saiu pela chaminé acaba caindo em um lixão e infectando vários outros bonecos.
O que significa que no final esse quadrinho também copiou descaradamente A Volta dos Mortos-Vivos dos anos 80. E cara, eu achei esse quadrinho todo muito ruim, porque é justamente isso, sabe? Eu não sei se esses quadrinhos pegaram a vibe dos filmes de ser um terror comédia autoconsciente. Eles colocam o Chuck como qualquer outro vilão slasher, ele só pula na galera. Tem uma cena que ele é encurralado por 6 marmanjos num beco e ele mata todo mundo. E o Chuck, o brinquedo assassino, nunca foi sobre isso. Eles levam tudo muito a sério, que tentam deixar tudo muito sombrio. Tipo, a gente tem cena do Chuck matando uma criança que tá olhando pra ele chorando, sabe? O que é uma parada que não combina em nada com a vibe da franquia no geral, que é mais de zoeira mesmo. É um quadrinho do Chuck feito por alguém que parece que nunca viu um filme do Chuck na vida. Ok, então esses foram os quadrinhos do Chuck, o boneco assassino. Eu acho que não é nem que eles foram ruins, mas eu achei eles, tipo, nada memoráveis. A maioria dos outros slashers que eu falei aqui tem histórias absurdas ou interessantes, mas o Chuck aqui acho que foi meio qualquer coisa. Então, pra avaliação final que eu sempre faço, qual desses quadrinhos foi o melhor? Eu diria que é a primeira parte do serial dos anos 90, que é todo o rolê que continua a história dos 2 primeiros filmes, que tem a mãe, que tem o Chris Sarandon e tudo mais. Qual foi o pior quadrinho? Toda essa palhaçada de 2007 que eu falei, né? E qual desses eu queria ver como filme? É uma pergunta complicada, né? Já que 1/3 dos quadrinhos aqui já são filmes. Mas com certeza aquele surto do Chuck caindo na mão com Moranguinho e Tartaruga Ninja. Aquilo alguém tem que fazer em algum momento. Aquilo seria irado. Então é isso, pessoal, e até a próxima.